Seção 12 agora, doença arterial obstrutiva periférica, pé diabético. Agradeço ao convite e a lembrança do nome e parabenizar a Regional da Paraíba e do Rio Grande do Norte pelo exitoso evento e convidá-los, aproveitar para convidá-los, ano que vem, em maio, final de maio, divulgaremos em breve a data exatamente para o encontro pernambucano e gostaríamos também de contar com a parceria de sempre da Regional da Paraíba e a Regional do Rio Grande do Norte. A pedido de Bruno, vamos iniciar com a palestra dele, tratamento das oclusões arteriais crônicas com o uso do catéter Rotarex, como e quando. Bruno, por favor. Muito obrigado, doutor Zé Wellington. Obrigado à organização do evento pelo convite, a Promet pela possibilidade de estar aqui com vocês. Esse é o meu conflito de interesse para essa apresentação. O fato é que a gente sabe que aproximadamente 50% desses pacientes que a gente trata são pacientes com doença multissegmentar e 60% deles com doença infrapoplitea associada. Essa é a distribuição normal que a gente espera para os pacientes nossos. Um diapositivo do professor Ferrarese, que a gente chama a atenção, que é muito próximo, eu creio, do sul da Itália. Essa é a distribuição lá, que é muito próxima aqui do Nordeste, da mesma forma. O que a gente sabe é que daquela divisão nossa de agudo, subagudo e crônico, né, aquela divisão clássica da patologia, a gente sabe que mesmo com a cronicidade você tem presença nas lesões crônicas de trombo organizado com fibrina, e esse material normalmente é um material que tem um núcleo fragmentável, né? O tecido fibrótico e o tecido fibrinoso organizado, ele normalmente se encontra mais para o meio do vaso ou excentricamente localizado, e o cálcio, de uma maneira geral, ou ele se encontra no endotélio ou ele se encontra do meio da camada média paradventícia, particularmente nos quadros abaixo do joelho. No segmento acima do joelho, até a poplítea, essa costuma ser a distribuição, e em que pese, mesmo em casos com moderada calcificação, existe em tese uma zona de menor resistência, aonde por vezes se consegue navegar com um pouco menos de dificuldade. O fato é que quando a gente vai ver o cálcio, né, menos de 10% do cálcio no segmento fêmuro-poplíteo tem cálcio considerado severo intimal, que é aquele que mais dificulta o cruzamento por via intimal. Então, entre 80% a 90% desses pacientes, você teria, em tese, a possibilidade de fazer um cruze ou intimal ou próximo dessa luz. O fato é que a gente tem uma série de dispositivos que a gente considera hoje muito mais como preparo de vaso, apesar de por um tempo terem sido considerados por tratamento, alguns mais novos, outros mais antigos, mas a gente compreende que a tendência moderna é imaginar esses dispositivos como dispositivo de tratamento de vaso, e do ponto de vista de fluxograma de tratamento, a depender da quantidade de cálcio, se leve, moderado ou se severa, e de como você consegue cruzar o vaso, isso pode modificar a sua decisão, não só da tecnologia que você vai utilizar para o tratamento do vaso, como para o preparo do vaso. Então, se você fica intraluminal ou fica subintimal, predominantemente nesse cruze, a tua decisão vai mudar um pouco. De uma maneira geral, com pacientes com pouco ou nenhum cálcio e com pré-balonamento simples de maneira adequada, normalmente a utilização de balão com droga costuma ser a nossa primeira opção. Já quando você tem uma quantidade leve a moderada de cálcio, se você permanece subintimal, a gente entende que uma das alternativas, particularmente para aqueles doentes subagudos ou mesmo crônicos, onde o núcleo é fragmentável, que basicamente é aquele doente que, apesar de ter uma oclusão longa, apesar de ter uma oclusão antiga, você, abre aspas, miraculosamente consegue vencê-la e voltar para a luz lá embaixo. Esse é o tipo de doente que, se você pré-balona, a chance de você desprender um pedaço de reboco, que é um tecido que não é duro, mas também é um tecido que não é gelatinoso como um trombo, é um tecido que tem fibrina organizada e que não responde bem a fibrinolítico, e quando aquilo migra, pouca coisa você tem a fazer depois que aquilo emboliza. Como, por exemplo, nessa situação aqui, eu estou com uma oclusão crônica, reabitando em P2, você vê que o aspecto não é de agudo, mas a guia miraculosamente vai passando, e em menos de 5 a 10 minutos de briga, eu estou de volta em P3,
E apesar dessa doente já ter 4 meses e pouco de documentada oclusão, a chance da gente pré-balonar aqui, abrir algum fluxo e isso embolizar para baixo, e não ser necessariamente trombo fresco, é enorme. Nesse tipo de condição é que a gente entende que o uso da trombectomia mecânica rotacional seguido de balão com droga parece uma alternativa bastante interessante. Você vê que é um paciente que tem bastante colateral a despeito da situação em questão, depois de algumas passagens, pré-balonamento, um resultado bastante interessante. A gente teve uma experiência inicial com 658 pacientes, dos quais um pouco mais de 630 foram analisáveis, e mais de metade dessa casuística eram pacientes com oclusão documentada de mais de 3 meses. Quando a gente observa, eu tenho 60% desses pacientes com isquemia crítica. Aqui a gente tem um paciente com oclusão com aspecto e tempo claramente crônicos, uma paciente bem idosa, obesa, e esse paciente, como vocês veem, a oclusão já vem lá de cima, bastante colateralização, que veio mantendo durante 5 meses esse paciente com um membro viável, mas aí ele fez uma lesão. Vocês percebam que a negociação com a guia não é necessariamente uma negociação amigável, mas é uma negociação possível. A guia vai subindo, volta para a luz, como o normal, se fosse um crônico com muito cálcio na região intimal, eu ia acabar subintimal, e aí você não consegue mais voltar para a luz da aorta normalmente. E o que é interessante é que, apesar de ser uma oclusão muito longa, na maior parte das vezes esse tecido fragmentável é retirável, você consegue retirar a maior parte dele, e você acaba achando uma lesão, abre aspas, culpada, que nesse caso aqui é uma lesão bem proximal, ali ostial, e o restante do processo pode ser retirado de maneira a diminuir a quantidade de stent que você, teoricamente, liberaria nessa região. Depois um balãozinho ali, um reforço proximal, perdão, e aqui o resultado, perdoe. Então, a maior parte das vezes a gente utilizou o dispositivo 6, porque a maior parte das lesões era femoropoprítea, as lesões eram relativamente longas, em torno de 25, 30, na média 27. Como a gente falou, a maior parte das doentes não tem calcificação severa, vai até calcificação moderada, mas com alto índice de sucesso. Na maior parte das vezes a gente utilizou a aterotrombectomia com balão com droga, 6% de filtro, basicamente quando a gente tinha apenas uma fibular de runoff, e mesmo em 1/4 dos doentes que a gente utilizou algum stent, a imensa maioria foi stent focal, e a gente sabe que o uso de stent focal tem uma melhor perviedade de longo prazo em comparação com o stent, o full metal jacket, né? Do ponto de vista de follow-up, a gente teve 9 pacientes com perfuração, todas elas autolimitadas. 21 pacientes dessa casuística aqui tiveram um grau de embolia, mas aproximadamente 79% dos pacientes, após um ano, permaneceram com melhora de pelo menos uma classe de Rutherford. Aqui a gente tem uma lesão típica, crônica, oclusiva, com bastante colateral, paciente com lesão trófica, até uma calcificação razoável, mas que a gente vence a luz. Esse é o tipo de paciente que costuma embolizar. Depois de você fazer a aterotrombectomia, você consegue ver uma lesão culpada, trata com balão com droga, resultado final. Aqui é um trabalho nosso em conjunto com outro colega, onde a gente já tem essa casuística submetida à aplicação. Estamos aguardando o prego, mas não só. A gente tem melhora do ganho luminal, mas também a redução do quantitativo de cálcio em análise microvolumétrica. Aqui uma oclusão muito longa, já mista, nativa e intrastente, já começando desde a ilíaca. Parece que o vídeo do lado esquerdo não está funcionando, mas ele está, porque não dá para ver nada. E aí a gente vê uma fibular até razoável, nos prometendo alguma circunstância, mas absolutamente muito longa, para a gente vir de retrógrada de baixo até lá em cima, bem desafiador. E aí, quando você pensa que não, a guia faz uma curva bem feinha, mas de repente vai descendo, e quando você vê, você está em P3. Paciente com oclusão de 4 meses e meio, não era para se esperar, que ninguém tem a mão maravilhosa para achar essa luz até aí embaixo. É claro que isso é um doente crônico, mas é de lesão fragmentável. Esse é o doente que emboliza e complica. A gente veio lá de cima com Rotarex, identifica uma lesão mais culpada, que nesse caso também é proximal aqui, o stent todo ocluído. Depois de 2 passagens, eu já consigo ter uma imagem um pouquinho melhor de perfusão para essa fibular.
e aqui o resultado final pós-balão com droga. A gente acredita que a junção de técnicas ela é essencial para o cirurgião vascular moderno. Aqui eu tenho um paciente com todo o pacote da vascular, incluso insuficiência renal crônica não dialítica, uma lesão de dedos e depois de calcânio. Esse era o aspecto inicial da lesão. Tratamos com angioplastia na tibial anterior, angioplastia com balão lá para cima. 11 meses depois, o paciente voltou a ter ferida, piorada, dor de repouso. O primeiro e o segundo dedo piorou. A gente voltou, reabordou. Esse era o aspecto da angiografia. A tibial anterior foi embora, mas reabitava lá embaixo. A gente voltou a balonar a tibial anterior. Não ficou um Brastemp, mas deu para salvar. Já estou terminando. Meu tempo terminando também. Mas aí no primeiro pós-operatório a evolução foi muito ruim. A gente angiografou de novo, não tinha mais nada da tibial anterior. A gente foi para um bypass. O bypass acabou, depois de 6 semanas aqui, resolvendo a situação, mas aí ele fez um novo trauma, depois de 2 anos da cirurgia, ele se perdeu, voltou para o interior de Sergipe, região ali de Lagarto, e aqui eu quero mostrar, por exemplo, o primeiro vaso, conteúdo hipoecogênico, vaso compressível. Você até se empolga de puncionar um vaso desse e, eventualmente, de tentar retirar material de um vaso desse. Lá embaixo você vê que é um pau de cálcio, duro, hiperecogênico. Esse não é um paciente bom para você fazer essa técnica. Então, voltou às lesões de segundo dedo, com dor de repouso, já tinha mais ou menos 4 meses de oclusão, perdão. A gente passou o Rotarex por dentro do bypass, achamos uma lesão culpada proximal e uma outra já mais distal, que foi tratada com balão com droga, distalmente estava tudo bem. Esse aqui foi o resultado final. Depois, com 4 meses de acompanhamento após essa angioplastia, 9 meses, 18 meses, não estão a Brastemp, mas as lesões fecharam com uma junção de técnicas. Então, nesse tipo de situação, mesmo sendo doente crônico, eu entendo que essa técnica ela nos ajuda por ser uma opção rápida, tratamento por sessão única, o uso é amigável, é efetivo e você evita o uso de muito metal. Muitíssimo obrigado pela paciência, pela atenção e pela colaboração. Obrigado. Parabéns, Bruno. Antes de prosseguir, eu gostaria de convidar aqui a mesa, para compor aqui a mesa, doutor Eugênio Lopes e doutor Francisco Xavier. Bandeira, por favor. O próximo palestrante, doutor Marcos Rivera, de Pernambuco, preparo das artérias dos membros inferiores para terapias farmacológicas. Acho que boa tarde já a todos. Marco Rivera. Queria agradecer pelo convite para falar sobre o preparo das artérias dos membros inferiores para terapias farmacológicas. Tenho um conflito de interesse para essa aula, porque fui convidado pela Cardiomed, que representa o Jetstream, pediu para falar sobre, além desse dispositivo, outros dispositivos também. Então, os pacientes que a gente trata com esses dispositivos que a gente vai falar são normalmente pacientes mais severos, desde claudicação severa até necrose extensa. E a gente tem uma heterogeneidade grande, né, nas lesões obstrutivas, que podem ser desde uma estenose concêntrica, passando por estenose excêntrica, placas ulceradas e presença de trombo. Então, a gente precisa saber que dispositivo usa para cada situação e não um dispositivo para todas. A gente tem paciente com muito cálcio, muitas vezes, oclusão estenose intrastente, oclusão total e presença de trombo. E o mecanismo de ação da angioplastia passa pelo aumento da área da secção transversal, permitindo maior fluxo no final das contas, através de microfraturas e dissecções criadas na placa aterosclerótica, aumento do calibre total do vaso e discreta redistribuição longitudinal do volume da placa, mas ela não tira volume da placa, com balão, né? Então, seria basicamente isso aí que é comprovado, visto na arteriografia. A gente tem as dissecções, mas normalmente não limita o fluxo, mas pode limitar. É comprovado com AIVOS. Com o stent, que também é angioplastia, a gente vai ter um scaffold que vai manter esse vaso aberto, ele é mais regular, mas tem a desvantagem de deixar algum metal ali dentro que pode ter complicação. Então, aqui com a AIVOS mostras, você tem uma área de dissecção aumentada de forma mais regular. Os aterótomos, por sua vez, eles vão fazer o debulking dessa lesão, que é uma coisa interessante, principalmente lesões excêntricas e calcificadas.
Não há tanta dissecção ou nenhuma dissecção, porque você vai realmente tirar essa placa de forma regular. O que tiver dissecção, você consegue retirar. Né, como comprovado aí, nesse caso, com ultrassom Ibers também. Então, tem muitas áreas e situações que você não pode colocar, não deveria, porque o resultado, colocar stent, porque os resultados não são bons. E aí, qual é o racional para o uso do aterótomo? Quer dizer, a angioplastia com balão, ela tem resultados não tão duradouros. O stent melhora esses resultados, em lesões curtas principalmente, mas pode ter complicações, que seriam fraturas, que a gente já conhece, hiperplasia intimal, isso leva a um problema. E aí, para dar lugar a outras tecnologias, como balão farmacológico, uso de aterótomo, scoring balloon e a shockwave, que é a lithotripsia intravascular. O ideal é você não deixar nada, sempre que possível, não deixar nada na artéria, ou deixar a coisa menos invasiva, digamos assim. O balão farmacológico é uma boa opção para isso. Então, você tem uma melhor perviedade, não usa stents, ele tem um pior desempenho em relação aos muito calcificada e necessita muitas vezes de dissecção. Acho que tem um. Muitas vezes precisa de stent para quando tem dissecção que limite fluxo. Então, nessa situação, é extremamente importante o preparo do vaso, é fundamental para que o balão farmacológico funcione. Quais são as vantagens, então, da arterectomia? A redução da carga de cálcio e placa, facilita o uso da angioplastia com balão uma angioplastia de baixa pressão, que é o ideal, facilita a passagem de drogas na camada média, antes dificultada pelo cálcio, uso de placas excêntricas e longas com bom resultado geográfico. Um ganho luminal significativo em oclusões e estenoses interstentes. Pode ser utilizado em oclusões. Áreas de dobras também não é um problema. Diminui a necessidade de stent de resgate. Então, em resumo, você retira a placa, a aterectomia retira a placa, facilita uma angioplastia de baixa pressão, o que diminui a chance de dissecção, limite fluxo e facilita a passagem da medicação para a parede do vaso. Existem contraindicações clássicas, que são quando você vem sobreintimal, ou presença de trombo agudo subagudo, com exceção do Jetstream, que tem esse duplo papel. Ele tanto faz a retirada da placa, como ele também aspira. Então, tem vários tipos de aterótomo, rotacional, o Bruno já falou de um dispositivo, vou falar do outro, que é o Jetstream, direcional, que é o Rock One, da Medtronic, orbital e laser. Rotacional, então, ele vai passando, vai retirando essa placa e com trombos junto, porque ele vai aspirando, como a gente pode ver aí. Pode ser usado em tristent. E... Deixa eu vou voltar aqui. Ver se eu consigo passar o vídeo. E aí, o ideal é que você vá lentamente. Você progride 2 centímetros, volta 1. Progride 2 centímetros, volta 1. Tem que ser lento para você ir tanto tirando a placa como aspirando os debris. Aqui uma tabela comparando os aterótomos, de modo que o Jetstream ele corta e também aspira, podendo ser usado no cálcio e no trombo. Aqui um caso onde ele cria esse canal central, né? Um canal de até 3,5 milímetros, e depois você usa o balão farmacológico. Infrapatelar também pode ser usado, tem dispositivos com diâmetros com calibres diferentes, e um resultado final. Nos estudos, o Definitive LE, que foi para o direcional da Medtronic, mostrou 83% de perviedade na artéria femoral superficial, 78% de perviedade em lesões infrapatelares, e 95% de salvamento de membro em isquemia crítica. Diabéticos e não diabéticos foi semelhante. No Jetstream, 91% em 18 meses, livre de reintervenções na lesão-alvo. Quando tem cálcio também, o resultado foi semelhante, muito bom, comparável com os outros métodos. No registro do Jetstream, 77% de perviedade, 81% de livre de reintervenção lesão-alvo, 73% de melhora na clínica e 58% de melhora no ITB. Isso em 12 meses. Um caso de uma senhora de 94 anos, que deambula, fez uma oclusão arterial aguda e foi colocada em sala. O Doppler mostra oclusão a partir da femoral da poplítea, proximal, transição femo-poplítea.
a angiografia inicial mostrando a lesão, a oclusão. Como tinha pouco runoff, a gente preferiu fazer um pouquinho de fibrinose local na sala, pela idade dela, que já abriu um pouco, depois do pulso spray. E aí passou o Jetstream, um resultado razoável, angioplastia com balão farmacológico, e aí a gente tem pulso pedioso no final. Esse outro paciente teve um implante de stent autoexpansível em 2021, que ocluiu completo, um full método, e foi recanalizado. Você vê que depois da passagem do dispositivo, ele tinha umas fraturas, que mostrou ali, aqui passando o dispositivo, em todo o trajeto, e aí, vou pular aqui para acelerar, você cria esse canal. Cria nesse canal, balão farmacológico e resultado final. Pulso distal. O uso do ultrassom Laivos melhora a taxa de reintervenção, maior pervierdade primária nesse preparo, melhor acurácia do que a angiografia e menor custo no final. Novos dispositivos como o balão chocolate, a ideia é fazer uma angioplastia mais homogênea, tem menos dissecção, aqui você vê que precisou muito menos stent com o balão chocolate, 2,1% comparado com 16% no grupo controle, e uma melhor partência primária. Aqui ele é um balão que cria essas almofadinhas por conta desse cage de nitinol. Então, a ideia é fazer menos dissecção, porque é uma angioplastia de baixa pressão. Resultado final. Aqui numa zona que é ruim para stent, na poplítea, essa paciente tinha sofrido um acidente e já tinha feito uma lesão intimal que fez uma oclusão, foi tratada e restenosou. Então foi feito ela precisava fazer um retalho na perna, foi feito o balão chocolate, um resultado bem homogêneo, balão farmacológico. E a litrotripsia, que é o Shockwave, também mostrou bons resultados, ainda é uma experiência inicial, mas mostrou menos dissecções, um maior diâmetro final após a angioplastia, comparado com o grupo controle, menos dissecções tipo C e D, que são mais graves, e bem menos implante de stent do que a angioplastia convencional. Então, basicamente, é um balão que emite ondas de choque e quebra o cálcio, então, ideal para lesões calcificadas. E, no final, o preparo do vaso é fundamental para uma melhora na qualidade da angioplastia, uma menor taxa de reintervenção das lesões-alvo, maior patência primária, menor reintervenção, quando você faz esse preparo adequado, né? Mostra-se custo efetivo. O AIVOS é importante para avaliação. A terectomia deve ser considerada para os casos de calcificação extensa, né? Independente da utilização ou não de stent. E o balão chocolate é uma alternativa boa. E precisa ser mais de experiência com Shockwave, mas é bastante promissor. Obrigado. Então, Rafael, você tem 5 minutos para poder levar você para o aeroporto. É o contrário, aqui não é 10, não é 5. Alá, Frank Witt. E obrigado mais uma vez, de público aqui, por você ter vindo lá dos Estados Unidos, dar essas 3 palestras maravilhosas. E pode tocar, que eu sei que você está acelerado. Muito obrigado. Obrigado. Desculpa, puto cara chato, né, que vem, não sei o que, tem que dar aula no meio das outras sessões. Desculpa passar. Então, essas são as minhas... o conflito de interesse. Eu, na verdade, conversei com o Lorenzo Patroni, que é amigo meu lá de Londres, para dar essa aula, porque essa aula não é uma aula fácil, não é uma coisa que todo mundo faz, é uma coisa bem especializada. Assim como tóraco-abdominal, eu acho que a angioplastia abaixo do tornozelo é algo assim bem atípico, né? Então, assim, controverso também, tem muitas pessoas que falam que você vai gastar bastante material, você vai gastar bastante tempo, e o paciente vai acabar com uma amputação de perna, e isso não vai adiantar para nada, né? Então, já amputa de uma vez e acaba ficando por isso. Mas a gente viu que tem muitos pacientes, a gente tem muita perda de vida, muita perda financeira, o paciente acaba morrendo mais rapidamente quando o paciente tem uma amputação, né?
Então, assim, você tem que entender a parte fisiológica do pé, né? E é um procedimento que geralmente tem bastante, bastante complicado no ponto de vista técnico também, né? Mas não é uma coisa muito clara para muita gente, né? Então, o que acontece? A gente, às vezes, consegue revascularizar as artérias tibiais, né, a fibular, mas aí quando vocês veem, não tem uma continuação para o pé, né? E eu não sei como é que vai funcionar os meus vídeos. E aí você vê que, na verdade, está faltando um pedaço ali, na verdade, da artéria pediosa, né? E o que acontece é que, às vezes, a gente para ali, mas o paciente acaba não cicatrizando a ferida porque não tem um fluxo que vai direto para o pé. Então, isso daí, vocês podem perceber que o vídeo foi acelerado, né? Que a gente acaba ficando na espera que o fio acabe passando, tem um catéter de suporte, vocês podem perceber o fio passando aí para recanalizar essa artéria pediosa, e aí a gente faz o balonamento, né, a dilatação com o balão. Vocês podem perceber o balão aí, né? E aí vocês veem o resultado final, vocês veem o que a gente chama o arco plantar, né, o pedal loop, que a gente chama, né? E aí o paciente tem essa revascularização até os dedos, né? Com um resultado bem satisfatório, né? Aí quando a gente, na verdade, faz essa geografia de controle, a gente vê que a gente revascularizou esse dedo, né, que foi amputado e acaba cicatrizando. Então, assim, tem muitas vezes a gente acaba fazendo angioplastia, faz curativo e faz curativo e faz curativo, e o paciente nunca melhora porque não tem o fluxo, na verdade, para melhorar até o antepé, né, o forefoot. Então, assim, teve uma revisão sistemática, essa tabela está difícil de ver aqui, mas, em realidade, para resumir essa tabela, a gente vê que a patência do arco plantar, né, é um fator prognóstico da amputação dos dedos e do pé, né, e que seria o nosso target terapêutico nesse caso, né. A gente não tem tantos estudos, porque é uma coisa bem sofisticada, bem especializada, e a literatura é bem heterogênea. A gente hoje em dia considera o conceito de angiosomo um conceito antigo já. A gente antigamente tinha essa coisa de vamos fazer a revascularização do angiosomo, mas na verdade a gente percebeu que a perfusão do angiosomo não é algo assim que seja preditiva, né? Às vezes a gente consegue, mas a gente não consegue prever quem que vai cicatrizar a ferida e quem que não vai cicatrizar a ferida. Então hoje em dia a gente ainda tem aquela questão de fazer a revascularização o máximo possível, né? Revascularização máxima para tentar aumentar o fluxo, né? Eu não vou entrar muito em detalhe, mas a gente nos Estados Unidos tem feito muito o que a gente chama de Pedal Acceleration Time, que na verdade é o PAT, que a gente faz a parte, eu acho que o pessoal de Belo Horizonte teve um doutorado que foi apresentado, e também tem usado isso daí bastante, não é só nos Estados Unidos, aqui também, né? Estou vendo o Túlio ali, eu acho que a gente foi apresentado, e é um conceito novo que a gente tem feito, vocês podem perceber o fluxo no pé, para a gente ver se tem uma aceleração do fluxo, para a gente poder predizer se o paciente vai poder cicatrizar essas feridas que vocês podem estar olhando aí, né? O que acontece é que muitas vezes a gente para ali nas artérias tibiais, e aí quando a gente faz a geografia, a gente vê esse tipo de paciente com uma calcificação muito grande no tornozelo e abaixo do tornozelo. Quando a gente, por favor, quando vocês fizerem essas angiografias, move o pé e começa a fazer mais a angiografia com várias incidências para vocês verem onde é que está o problema no pé. Porque o que acontece é que às vezes você faz uma lateral e você vê que na verdade tem uma interrupção, mas você não está vendo exatamente aonde que o fluxo está chegando no antepé e nos dedos. Vocês podem perceber que aqui tem uma oclusão ali, se vocês falarem assim, isso aqui é muito difícil, não tem nem target para bypass, fica até difícil de vocês terem, a gente nem vê, tem um monte de corkscrew na verdade, né, a artéria, e a gente acaba não vendo. Vocês podem perceber que parece um monte de colateral ali, você fala assim, olha, não vai ter como a gente recanalizar. Aí você tem que ter paciência, tem que ficar lá com o fio, tentando passar o fio, você vê que tem um catéter de suporte, né? E aí a gente vai tentando passar,
O fio, né? Não sei se eu estou tentando o máximo deixar os meus vídeos passarem. Aí vocês veem aqui o catéter de suporte, né? A gente pode até falar o material que a gente usa, né? E vocês podem perceber que passou o loop, né? Para dentro, e vocês podem perceber que a gente entrou nas plantares ali, né? Catéter de suporte, tentando passar, até que a gente consegue passar com o fio guia, geralmente faz um loop. E assim, não é que a gente está subintimal, é que na verdade o fio que a gente está usando, o guia, é um fio dedicado para esse tipo de procedimento. Esse é a parte inicial da angiografia. Vocês podem perceber a plantar medial, a plantar lateral. No pé, mais ou menos, a gente consegue visualizar onde é que estaria, né? Essa parte é a parte importante, né? Quando a gente recanaliza, a gente faz a angioplastia com balão. E é uma angioplastia, na verdade, que a gente às vezes fica 5 minutos, na verdade, com o balão, né? Então, essa daí era a parte distal. Eu não sei por que esse vídeo não está passando. E, na verdade, essa parte que a gente consegue passar. Esse é um fio 014, na verdade, da Abbott, que a gente usa também, mas eu particularmente uso muito fio Assarri, e a gente consegue passar e entrar dentro da parte do plantar. Vocês podem perceber a geografia ali, o target nosso, na verdade, foi essa plantar medial, e aí tem essa Prolonged Balloon Dilation, né, que é os 5 minutos pelo menos, que a gente faz 3 minutos, né, começa lá de cima, faz também a parte de angioplastia. Eu não sou muito de colocar stent abaixo do joelho. Eu acho que a gente não tem uma tecnologia boa de abaixo do joelho. A gente fez parte do Life BTK, que é below the knee, stent absorvível, né, que é um trial da Abbott. Eu acho que tem uns resultados bem satisfatórios, e pode ser que seja essa a nossa resposta, né? Vocês podem perceber aqui o resultado final, que é muito melhor do que aquilo que a gente tinha, que não tinha fluxo para o pé, né? 5 minutos, geralmente, 3 minutos. Essa é a angiografia final. O paciente já tem agora fluxo plantar, né? E a gente consegue, na verdade, ver com uma outra incidência do pé que tem fluxo pulsátil para o antepé, né? Começou com essa ferida aqui, que é a ferida Eliud, né? Uma ferida assim que provavelmente lá em Vitória o Eliud vê direto, né? Pé diabético, uma coisa assim de paixão mesmo do Eliud. E aí a gente consegue ver que o paciente acaba cicatrizando e começa a melhorar, né? Que é uma coisa que a gente gosta de ver quando o paciente tem esse tipo de resultado, esse tipo de cicatrização planar para perda, né? Então, assim, só para completar, eu tenho 59 segundos, né? O Gutenberg falou que tem que ser a la VIT, né? Então, assim, below the ankle, né? Abaixo do tornozelo, né? Se o paciente não tiver, na verdade, parte de perda de tecido, né, ou ferida, não tem o porquê você ficar se matando para fazer esse tipo de procedimento, né? Se o paciente tem, na verdade, as feridas que eu mostrei, você deve fazer. Se o paciente tem uma perda tecidual muito grande no calcâneo, esses são os pacientes que você tem que ser bem agressivo para tentar revascularizar. Paciente com dor em repouso, né, ischemic pain at rest, e claudicante, não tem cabimento fazer esse tipo de coisa, né? Se você tem um fluxo direto para o pé, pela tibial anterior e a posterior, não tem cabimento fazer isso também. Então, eu tenho 4 segundos. Você tem que anticoagular o paciente bastante, né, com TCA de 250, selecionar uma plataforma que geralmente é uma plataforma 0,14, sempre ficar intraluminal, não tentar fazer subintimal, porque não funciona no pé fazer subintimal, você não vai conseguir entrar, porque você vai entrar onde? Na metatarsa? Não dá. E você tem que ser muito paciente e lembrar que você tem que fazer isso direto, quase toda semana, para poder ficar bom na técnica. Ninguém fica bom fazendo um caso a cada 3 meses. Obrigado. Perguntas? Bom, já que Rafael vai sair, alguém tem alguma pergunta da plateia? Nossos comentaristas, nossos debatedores, tem alguém? Professor João Pedro. Lucas, João Pedro.
Dá a cola para a gente do material. Você falou que ia falar o material que usa. Então, eu particularmente, para esse tipo de procedimento 014, eu uso Fio Asahi, tem Miracle Brothers, que eu não sei o nome daqui, tem um que chama Confianza, tem o Mongo. Esses são os 014 que eu uso. Command, na verdade, Abbott, na verdade, é um fio que não tem um peso na ponta. Eu geralmente não uso o Command para oclusão, na verdade, mas quando você passar a oclusão, você consegue passar. Aí você passa qualquer coisa, Command 014, Grand Slam, catéter de suporte, eu uso muito XT da Abbott, tem um outro catéter que chama Navicross, da Terumo, que é bem como se fosse o revestimento da Glide, que fosse o Glide Wire que a gente tem. E esses são geralmente o que eu uso para fazer esse tipo de procedimento. Quando você não tem um vaso alvo no pé, você não tem uma plantar, você tem o pé, o desert foot mesmo. Você tem alguma experiência com a arterialização do sistema venoso, alguma coisa do tipo? A gente começou. A gente não é um dos centros de DVA, que é Deep Vein Arterialization, né? O grande problema de DVA, eu acho, hoje em dia nos Estados Unidos, tem um push muito grande que tem uma comercialização de um kit que chama Lean Flow, que custa horrores, né, para fazer esse tipo de procedimento. E eu acho que muita gente tem feito a angiografia e fala, não tem desert foot, né? Um pé deserto que não tem isso daí, vamos fazer a arterialização venosa, entendeu? Eu acho que eu acho que é perigoso, ficou uma parte de comercialização com o Lean Flow, né? Mas a gente tem feito, mas assim, quando o paciente se tenta faz a angiografia, não conseguiu recanalizar, não tem target, e aí uma segunda angiografia que você vai fazer a arterialização venosa. O que eu acho que não dá é você estar preparado para fazer a arterialização venosa, fazer uma angiografia, não tentar e já tentar entrar para a parte da veia. E o que parece é que o limb salvage, na verdade, da arterialização venosa não é uma coisa assim que se mantém. A gente não sabe, não tem resultado a longo prazo. Entendeu? Assim, gastar horrores, né? Vai ser difícil, né? Falou que vocês não tem como falar, mas calcificação é um fator limitador? Tem um dos meus artigos que eu acabei mostrando que é tem um score, na verdade, de calcificação no pé, que eu esqueci o nome, posso te mandar, Eliud, para poder prever o risco de amputação. Tem um score de cálcio no pé que a gente usa para fazer isso daí. Eu te mando depois no... Como é que chama? CIPAT. Setup. Tchau, tchau. Planejado o congresso. Obrigado. Gostaria de convidar o Dr. Eluide Garcia Duarte Júnior, do Espírito Santo, para nos falar sobre cirurgia do pé diabético, parâmetros para manter a função do pé. Tem certeza que você não vai cair? 10 minutos, Dr. Eluide. Eu ganhei 3 minutinhos do Dr. Malgor em troca de um congresso que ele vai lá, ele falou assim, pega meus 3 minutinhos e vai pegar. Bom, facilitou demais, obrigado à comissão organizadora. Bom, acabei de quebrar a banca ali e quebrar também a Surgical Med, né? Porque com o Rivera e com o Bruno aqui fazendo angioplastia, para tudo, que não sobrou ferida para ninguém. E aqui meu ídolo, cadê meu ídolo? Cadê ele aqui? Que está aqui presente. Qual a sua graça? É meu ídolo, qual a sua graça mesmo? Doutor Navarro? Túlio, né? Doutor Navarro. Muito bem. Gente, me coube falar para vocês algumas considerações de biomecânica para manter a função do pé no tratamento do pé diabético. Esse trabalho ele advém de um estudo de uma diretriz que está sendo publicado em breve, né, Jubiliano? Mas me coube falar não só da parte de biomecânica, eu vou falar também na infecção, como tratar e como manter algum aspecto de biomecânica, quer seja esse paciente neuropata ou vasculopata, e o que nós devemos fazer para controle desse paciente diminuindo a recidiva. Bom, no primeiro conceito que a gente tem que avaliar, é exatamente isso. 2 situações, trabalho do professor Armstrong, em que um deles, o mesmo caso, o mesmo padrão de lesão, um deles ele indicou amputação precoce, e o outro ele indicou
um tratamento tardio com mais de 8 meses de evolução. O que definiu isso aí? Condição socioeconômica do paciente, a necessidade de ele trabalhar o mais precoce possível para manter os seus filhos na faculdade nos Estados Unidos. Então, isso tem que ser levado em consideração, essa parte socioeconômica. Não adianta você ficar investindo num paciente sem ter uma perspectiva de qual é a necessidade real desse indivíduo. O número de amputações de membros inferiores continua alto em todo o mundo, apesar dos esforços contínuos de pesquisa sobre o uso de pé diabético no mundo inteiro. Mas é preciso, então, identificar quais são esses drivers, o que causa a manutenção dessa lesão e, sobretudo, a falha na cicatrização dessas feridas. A suscetibilidade à infecção e, por conseguinte, então, o encarecimento a cada dia desse paciente, visto que ele é um paciente renal crônico, oftalmopata, cardiopata, vasculopata, neuropata, infeccioso, ou seja, um paciente multifatorial. E o que a gente busca sempre, o Dr. Túlio sempre fala muito bem nisso, nós precisamos melhorar ferida, revascularizar, mas enquanto nós não melhorarmos a mortalidade desse paciente, aumentarmos a longevidade desse paciente, nós vamos estar nadando, nadando, nadando e chegando a lugar algum. Esses fatores são muito bem conhecidos, preciso de um. São muito bem conhecidos, mas basta entender que no processo de cicatrização, na evolução, você tem fatores importantes, e aí não depende basicamente do grau de lesão, mas sim do comprometimento metabólico que esse paciente adquiriu ao longo do tempo, e com isso, então, eu tenho a minha dificuldade cicatricial exatamente por essa junção de fatores, e aí envolve desde o dano mitocondrial, idade do paciente, o grau de inflamatório que esse paciente se encontra, não só na localização da ferida, mas o grau de inflamatório sistêmico como um todo, e é preciso controlar muito bem tudo isso. Da mesma maneira, a disfunção imunológica desse paciente é importantíssima. Não adianta eu vascularizar, ter um antibiótico dedicado, com uma cultura bem feita, se eu não tiver esse perfil imunológico nos ajudando a cada momento, e é preciso entender tudo isso para você ter o seu nível de otimização nesse tipo de lesão. Esse é o protocolo, nosso protocolo do serviço, ele agora é estadualizado. Então, nós temos 3 frentes de trabalho: a atenção primária, a atenção secundária, telemedicina e os tratamentos de feedback que você precisa ter. Não adianta eu fechar uma lesão, revascularizar esse paciente, entregar ele para a atenção primária, esse paciente voltar 2 meses depois com um grau muito pior de lesão. Eu preciso preparar esse paciente para entregar para a atenção primária. A atenção primária não tem esse cuidado metabólico tão importante. É medicamento de 3 em 3 meses. Isso não é tratamento para diabetes em lugar nenhum no mundo. E aí, não vou falar sobre a parte de prevenção em si, já vou pular diretamente, mas vou deixar a aula aqui para vocês. É uma pandemia, assim como o Covid, é uma pandemia de diabéticos no mundo. Isso aqui só aumenta. Os conceitos nós já sabemos. E eu vou passar direto, então, aqui para a diretriz do alívio de pressão. Como eu estou sem ponteiro, não estou enxergando nada que eu estou vendo aqui nesse lado, vou virar um pouquinho para cá. E aí a gente tem que entender o que tem de recomendação, o que tem de evidência. Nesse nível de alívio de pressão plantar, offloading é sempre o nível máximo de evidência e o nível máximo de recomendação a ser sugerida. Por quê? Em uma úlcera neuropática plantar de antepé, usar sempre um dispositivo de alívio de pressão não removível, na altura do joelho, com dispositivo de interface para o pé. É o único nível forte e recomendação forte de evidência que nós temos nessa diretriz. Moderada, o uso de gesso de contato total. É importantíssimo você definir muito bem. Lembrando que retropé não é lugar para se colocar gesso de contato total. Nós temos aí o antipé e o medipé para tratar muito bem esses pacientes. E ainda os dispositivos móveis, que quando esse paciente está numa lesão estável, você sabidamente não tem ali um diagnóstico de uma osteomielite, ou pelo menos tem esse tratamento com osteomielite, já com controle cuidadoso, com antibiótico terapia dedicada, você pode fazer muita coisa por ele. Em relação à tenotomia. Tenotomia, a neuropatia motora, ela leva muito, por causa da contração da musculatura intrínseca, a um dedinho por vezes, dedo em martelo, dedo em garra, e essa flexão da musculatura na região plantar, flexora, leva a ponto de apoio anômalo, e eu preciso de trabalhar isso. A recomendação não é muito forte, mas é algo que a gente faz no nosso dia a dia, porque o tratamento é ambulatorial,
uma agulha de 40 por 12, e eu consigo fazer isso aí em 10 em um dia, se eu quiser, tranquilamente, em nível ambulatorial. E aí eu tenho, então, plantar, região plantar do calcanhar, peso até que o joelho tire essa carga, e aí eu tenho determinadas sandálias especiais para a cicatrização do pé. A região do antepé e do médio pé, se eu tiver isquemia e infecção, a infecção sempre vai ser a prioridade, salvo se o grau de isquemia já for para a nível de eu ter que fazer o que o Bruno e o Rivera apresentaram aqui, que é uma cirurgia de salvamento de membro efetivamente, senão o antibiótico também não chega no local adequado. E não plantar, utilizar dispositivo removível com descarga de peso, modificações dos calçados, espaçadores de dedos, é importante, ou então algum tipo de órtese que você possa ter utilizado. Nós temos a facilidade de ter o CREFS, que é um centro de reabilitação. Nesse centro de reabilitação, eu consigo colocar esse paciente, enquanto em alguns lugares fica 2 a 3 anos, eu consigo colocar esse paciente para reabilitar 1 mês a 2 meses depois. Isso é uma facilidade que a gente tem no governo do Estado. Bom, então aqui, só para vocês observarem, não precisa ser a forma mais cara, isso aqui é um gesto de contato total. Obviamente, se eu tiver material de acrílico e materiais mais dedicados, melhor dos mundos, mas o gesto de contato total você resolve 90% desses pacientes com toda tranquilidade. Aqui é um caso com gesto de contato total, após a angioplastia, após a abordagem por compartimento, eu tenho esse trabalho totalmente feito. Não vou falar, né, vai ter até vergonha de falar alguma coisa de doença arterial periférica, só vou mostrar para vocês aqui. Um paciente, então, com queimadura nos 2 pés, arteriopata distal, lesão pouco produtiva, encaminhar esse paciente para regenerativa, por causa do grau de isquemia bilateral. A gente insistiu, colocamos esse paciente para angioplastar, colocamos o material... eu quero ponteira. Colocamos esse paciente já em condições de membro viável, e aqui, então, a minha regenerativa. Né, Bruno? Não existe melhor regenerativo que colocar sangue no pé. Um outro caso, um ilíaco femoral, da mesma maneira. Aí sim eu associei regenerativo, uma lesão de podo onde comprometendo a articulação, a cabeça do metatarso. Isso compromete demais a biomecânica, eu não podia perder mais nada, e eu utilizei medicina regenerativa, sim. Fase da lesão. E em relação à infecção, cultura é algo muito heterogêneo. Talvez essa seja a maior lição, sabe, Túlio, que a gente deva colocar para as pessoas. Cultura não é o dedo que você está tirando, colocando num frasquinho para fazer cultura, de forma nenhuma. É aquele material residual, depois de lavado exaustivamente frio, trocado a tua luva, trocado o teu material cirúrgico, e aí sim, daquilo que você acha que está bom, você fazer a cultura dedicada. Não existe outra forma de você fazer. Fora isso, contaminação cruzada, você está gastando dinheiro com antibiótico em demasia e não resolvendo o problema do seu doente. Então, vamos mostrar aqui só um algoritmozinho, um fluxograma. Infecção moderada, infecção de antepé e médio pé, cefepime vanco, essa é a conduta do serviço, ceftriaxona e clinda. No médio pé e retropé, a gente tem cefepime vanco, já padronizado no hospital, a partir daí, cultura dedicada. Debridamento sequencial. Não adianta ficar com preguiça e nem ficar tirando tecido demais. Debrida, olha daqui 4 dias, reavalia a necessidade de um novo debridamento, não tenha preguiça, 4, 5, 6, você vai estar preservando tecido viável. Tomografia, raio-x, estou acabando. Raio-x e ressonância. 90% dos pacientes com pé diabético e com infecção suspeita de osteomielite, nós vamos pegar no raio-x simples. Por quê? Porque eles chegam para a gente sempre na forma tardia. Até 30 dias para lá, o raio-x já pega bem. Até 15 dias a 20 dias, a 25 dias, a tomografia pega bem. Abaixo de 15 dias, a ressonância é sempre padrão ouro. Então, está aqui um exemplo. Fechamento. Quando possível, eu sempre procuro fechar, ponto frouxo, se possível colocar um dreno laminar, mas eu evito deixar o osso exposto mais de 6 horas, já é um osso contaminado. Se eu estou querendo proteger aquele osso, eu tenho que tentar fechar, mesmo que ele tenha infecção secundária. Depois, no pós-operatório, eu vou lá, abro e dreno com qualquer procedimento infeccioso de pós-operatório.
Já observem aqui na foto direita a redução total do edema e da área de eritema. Então, esse paciente se beneficiou muito com o fechamento primário da ferida. Lesão do residente. Pé diabético não é para residente operar sozinho. Está aqui, ó, uma manchinha de osso residual, o suficiente para estragar toda a minha cirurgia. Controle pós-operatório, tomografia é extremamente importante. Eu consigo definir muito bem se o meu nível de amputação está adequado ou não. Debridamento bem localizado e sempre abordando os compartimentos. Isso é extremamente importante. Te evita você pegar um condomínio, você tem muro do lado do outro, quebrou aquele muro. Se for Gisele Bündchen do outro lado, poucos de nós aqui iríamos deixar de passar para o outro lado. O fato é que, se você abre um compartimento saudável, você acaba contaminando aquele compartimento vizinho. Novamente, fechamento precoce quando possível, e aí, casos em que nós não mais tiramos tendão, utilizamos medicina regenerativa, e esse paciente, então, evoluiu com 32 dias, já pronto para o tratamento ambulatorial, e essa lesão fechou com 52 dias. Em um outro caso, sempre abordar os compartimentos, definir qual compartimento está lesado ou não. Aqui, por vezes, já era uma indicação de amputação transmeta ou transtársica. A gente conseguiu definir os compartimentos e esse paciente evoluiu de maneira bastante satisfatória. Quando possível, utilizar a medicina regenerativa. É sempre importante você definir que essa é terapia de exceção. Isso não é terapia para ficar fazendo a todo momento, em todo paciente. Você precisa saber, sim, em que momento. Em alguns casos, em feridas complexas, como esse caso, em que estava indicada a desarticulação coxofemoral, nós também podemos fazer alguma coisa a mais por esse paciente. Um último caso, paciente que a gente debridou semana passada, 18 dias atrás, e essa foto aqui já é o resultado final, pronto para enxertia, 18 dias apenas de um chopá aberto. O aspirado de medula óssea, sempre recomendo, é o método mais barato, mais efetivo, e você consegue convencer o teu gestor, evita de falar uma terapia um pouco mais cara, faz a sua curva de aprendizado, e aí você apresenta algum método mais moderno para ele, já com convencimento de uma curva de aprendizado de um número de casos bastante interessantes. Esse aqui, por exemplo, é um fasciite com lesão do nervo mediano, utilizado aspirado de medula óssea. Esse paciente, com 48 dias, ele evoluiu dessa forma. E o que foi surpresa para a gente foi exatamente, observem aqui, esse é o último slide, o paciente movimentando pouco, fisioterapia do serviço, começando a ter um movimento melhor, e no terceiro, ele praticamente já agradecendo a gente com a própria mão. Isso é muito importante, isso sim é regeneração tecidual. O que foi, se foi medula óssea, eu não sei, Túlio, mas o fato é que o paciente recuperou, pelo menos, o movimento de pinça desses doentes. Bioluminescência, um estudo que nós estamos fazendo com um device lá no serviço, envolvendo 5 países. Esse pontinho vermelho aqui é exatamente o ponto onde, teoricamente, teria que abrir todo esse segmento. Com a bioluminescência, eu identifico exatamente o ponto que eu preciso debridar, retiro somente aquele fragmento e evito estipar tecido saudável. Lembrando que uma pinça, um buraquinho no pé do paciente, probe bone, positivo, é padrão ouro de diagnóstico de osteomielite. E nunca fazer a biópsia pela lesão. Você faz fora do ambiente do contato do osso com o meio externo, para você ter a sua cultura mais dirigida possível. E Charcot, todos já sabem, é um drama. Primeiro, é sempre inflamatório. Segundo, é infeccioso. Terceiro, é uma reza. E em quarto, um bom ortopedista, se você conseguir, que goste de tratar pé diabético com Charcot. Quanto à classificação, vou deixar para vender meu peixe, nosso artigo de revisão de Wi-Fi, e o Simbad para atenção primária sempre são os mais indicados, junto com a classificação de PEDs. Essa é a comissão de pé diabético, a diretriz coordenada pelo professor Jobiliano, são vários colegas que foram envolvidos nessa diretriz. A gente já conseguiu autorização do governo do Estado para implantar a diretriz em todo o Estado do Espírito Santo. Isso é um ganho, a gente espera que coloque isso em todo o restante do país. Nosso curso da DFS, que é o Ateliê do Pé Diabético, vai ser em São Luís, Florianópolis e São Paulo em 2024. Quem tiver a fim de participar, bagatela de R$50 mil, fica fácil, divide no cartão.
Essa aqui é a comissão do primeiro meeting, só fazendo homenagem ao professor Saciloto, doutor Marcelo e a toda a equipe com a qual participei desde a gestão Saciloto na diretoria nacional. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aqui a Valéria, que fez todos os slides. Beijo. Parabéns, doutor Eluide. Como a terceira aula aqui de Rafael já foi dada, então vou passar palavras aos debatedores para a gente iniciar as discussões. Bom dia a todos. Realmente, o nível dos debates, das discussões são excelentes. Queria parabenizar a todos pela excelência nas apresentações. Confesso que fiquei extremamente feliz com a sua aula, professor Eliude, porque aqui no Rio Grande do Norte nós temos uma verdadeira catástrofe em termos de pé diabético. Eu ouso até dizer que aqui nós amputamos mais do que em uma guerra, porque os serviços públicos de saúde, que é quem tem a maior demanda do paciente com pé diabético, eles literalmente abandonaram essa questão de cuidado e em todas as esferas, seja na atenção primária, na atenção secundária, na atenção terciária. E para nós, cirurgiões vasculares, uma amputação é um atestado de incompetência. Você não conseguiu dar àquele paciente aquilo que ele veio buscar, né? Eu realmente fiquei, confesso, impressionado e muito feliz em ver que em algum lugar deste nosso país está sendo feita alguma coisa que realmente funciona e que realmente alivie o sofrimento dessas pessoas. E eu costumo usar uma frase, não é minha, né? Um colega já usou, a gente suspeita do porquê do pé diabético ser tão maltratado pelos gestores. É porque pé diabético fede. Ele é um doente estigmatizado. Ele é um doente que fica num corredor do hospital em que ninguém passa. E quando passa, passa cobrindo o nariz, passa com a máscara. Infelizmente, isso acontece em todos os rincões desse nosso país, né? E realmente é brilhante a gente ver isso, com certeza, uma pequena amostra do serviço que o senhor tem lá, e serve de estímulo e de aprendizado para que talvez um dia a gente consiga implantar algo semelhante. Eu sei que isso é uma batalha que provavelmente vem de anos, talvez de décadas, né? De brigas, de lutas, de batalhas, mas é muito valioso, é muito bom para a gente ver que funciona e que é algo, às vezes, até, de certa forma, simples e barato de ser implementado. Basta que tenham a vontade de fazer, né? Obrigado pelas palavras. Na verdade, como a Valéria colocou na aula, na mesa anterior, a gente iniciou o protocolo em 2012, oficializou em 2013, então a gente está completando esse ano 10 anos trabalhando, 10 anos convencendo o gestor exatamente disso. E aí, ao invés de pensar num paciente com pé diabético, é pensar na família do paciente com pé diabético, no bairro do paciente com pé diabético, na igreja desse paciente e na comunidade de uma forma geral. Por quê? Porque o gestor não vai entender um investimento em um paciente, mas ele vai entender um investimento em, sei lá, 10 mil votos que estejam ao redor desse paciente. Então, levar o resultado para a igreja, levar a comunidade para bater palma, fazer palestra. A gente faz palestra em igreja, faz palestra em escolas, exatamente para que essa criança leve para aquele paciente metabólico algo a mais que ele está aprendendo na escola sob o controle da sua doença metabólica. Isso é fundamental, é hipertensivo, isso é fundamental para o resultado. Agora, volto a dizer, gestor não entende do valor de um balão, ele não entende do valor de um kit de medicina regenerativa, ele entende de valor de votos. Infelizmente, é isso. Tem gestor honesto, tem gestor desonesto, tem político corrupto, mas tem político que quer alguma coisa. Se eu puder dar essa parte de voto para ele, ele me der de retorno em condições de trabalho e agregando valor, para mim, acho que é o melhor dos mundos. Agradeço à comissão organizadora pela lembrança do nosso nome. O doutor Eliude definiu muito bem. Diabetes mellitus hoje é
uma pandemia mundial, né? A Federação Internacional de Diabetes já mostrou que cada dia aumenta, e para 2045 a previsão, a estimativa de chegar a 750 milhões, né, de diabéticos mundialmente. Eu acho que a gente deveria atuar, e os gestores públicos deveriam atuar na prevenção. Se uma família já tem um diabético, pesquisar em todos os outros, porque todas essas alterações que acontecem com nossa isquemia de membros, de neuropatia, vem de uma hiperglicemia. A gente sabe que a hiperglicemia vai ser transformada em frutose, né? E isso ocorre a liberação de substâncias tóxicas, como a frutose, como o sorbitol, né? E a queda do imunoinositol, aliás, o milinositol, que isso contribui para a neuropatia. E a neuropatia, a isquemia e a úlcera são os fatores preditivos positivos para uma amputação. Consequência da úlcera vem a isquemia, a infecção, né? Com mortalidade altíssima. E o trabalho do Dr. Eluildo está muito bonito. A dedicação, porque se dedicar a pé diabético, são poucos os que têm coragem de fazer isso, né? Mas nós precisamos do apoio do serviço público para melhorar essa assistência ao paciente diabético. Só para finalizar, agradecendo também ao comentário, nós tivemos um especializando agora em São Paulo, e a gente teve teórico e prático no ambulatório. E eu fiquei observando os próprios colegas a examinar o paciente e, de propósito, colocar o paciente com calçado num pé e a ferida no outro. E aí todo mundo tirou 0. Então, chefe de serviço, por quê? Porque você tem que começar pelo pé bom, porque você vai fazer prevenção no pé bom. Não adianta eu já ir partir direto para o pé infectado, para o pé que está sendo tratado, porque fatalmente vai voltar em um ano e meio, 70% dos casos com a lesão com o pé contralateral. Então, essa é a grande lição que eu acho que a gente pode deixar aqui. Examine o pé bom do paciente, é o pé de um paciente diabético, ponto. A partir daí, ele tendo neuropatia, já é um pé de risco sempre para a possível lesão. Então, examinar o pé bom sempre é importante. Obrigado. Eu vou abrir para a plateia, se me permitir mais 5 minutinhos. Antes de abrir para a plateia, eu tinha um questionamento tanto para Bruno quanto para Rivera, se puderem responder. Na vida prática de vocês têm diversos tipos de aterótomo na mão. Vocês previamente, através de uma arteriografia ou de um AIVOS, definem qual tipo de aterótomo vão usar, se sim, se não, ou tem na prateleira ali mais de um aterótomo para o caso? Tá aí? Rivera, tu, eu? Ou eu falo? Depende do exame prévio que eu tiver, né? Se é angiografia, se é realmente a gente... Mas você está partindo do princípio que a gente tem todo, né? Se a gente tem todo, faz a angiografia inicial, ou ver o que é que você tinha, e se for uma placa muito excêntrica, eu prefiro direcional. Se for muito excêntrica, eu prefiro direcional. No mais, eu uso o rotacional mesmo, acho mais prático, e eu não preciso usar filtro, acho que não precisa associar tanta técnica, sabe? Então, acho mais prático. Então, basicamente, é a morfologia da placa, e se eu acredito, como o caso até que eu mostrei, ela tinha feito uma oclusão, tinha um stent há um tempão e ocluiu fazia pouco tempo. Eu imaginei que ali tinha trombo relativamente, nos dois casos, né? Tinha trombo relativamente, um bem recente, 24 horas, e o outro relativamente recente, acho que 2 meses. Então, se eu acho que vai ter um trombo que pode embolizar, etc., eu uso um que também aspire, né? Que ele tanto faça a traquetomia como aspire. Então, eu escolho basicamente na função dele. Tipo a morfologia da placa associada ou não a trombo. Meu processo de uma decisão é muito parecido com o do Marco. Particularmente com o Unimed, por exemplo, né, que a gente tem que se antecipar. Aí, normalmente, quando ele vai pedir caso de Unimed, eu peço que alguém, ou eu ou alguém do grupo que faça ultrassom,
porque a informação do ultrassom prévia ela ajuda bastante. Se o conteúdo não é tão hiperecogênico, não tem tanto cálcio intraluminal como ali onde a gente estava olhando, literalmente eu gosto mais de aterotrombectomia mecânica ou de rotacional, como ele usa. Quando a gente está em bifurcação, região muito curva ou placa excêntrica, a aterectomia direcional, normalmente é isso. Deixa eu ver. Eu queria fazer a pergunta ao doutor Bruno, e no caso de uma oclusão supercalcificada femoral superficial, em que a poplite está aberta, não seria mais prático fazer um femopoplite? Outra pergunta seria, sempre que você passa o Rotarex, você fica só com o balão com droga, ou você, em alguns casos, você opta por colocar stent? Obrigado, professor Francisco. O que acontece é o seguinte: um bom enxerto, um paciente com veia favorável, femopoplíteo supra, de preferência, ele costuma ter perviedade, se não é melhor, pelo menos competitivo em relação a um procedimento endovascular. O que se discute, na minha humilde opinião, não é nem tanto o resultado e a performance de médio e longo prazo, mas a cruência do procedimento. Porque se as perviedades são similares, né, o que for menos cruento às vezes, e você guarda uma bala, em tese, para um segundo momento, porque esse é um paciente crônico. O que quer que a gente faça tem prazo de validade. O último caso que eu mostrei, inclusive, foi um caso onde a gente juntou endo com aberta, já tinha apanhado 2 vezes e não melhorava. Rapaz, vamos fazer um enxertinho aqui, ver se a gente resolve. A veia era boa. Eu cheguei de viagem, a gente acabou fazendo o bypass e depois o bypass ocluiu, fez estenose proximal distal e ali a gente acabou utilizando de novo uma técnica endo. Então, normalmente, eu acho o bypass extremamente competitivo, mas eu prefiro usar endo como primeira opção, porque a perviedade é similar e eu guardo o bypass para uma situação onde literalmente não tenha como optar. E do ponto de vista de vaso muito calcificado, eu não uso Rotarex em vaso com calcificação severa. E o critério para a gente usar a aterotrombectomia é estar dentro da luz. E normalmente no mundo real, quando você tem aquelas artérias que são um pau, dificilmente você fica dentro da luz. Você acaba fazendo uma alça com 0,35 e entra bem subintimal, e aí ali, na maior parte das vezes, você acaba tendo que usar stent. Posso complementar a pergunta aqui? Quando que você... qual é o teu critério de intratabilidade e em que situação que você utilizaria, por exemplo, uma prostaglandina associando tratamento, já que você usa endo e aberto, e aí vem a pergunta, endo e tratamento clínico com vasodilatador? Vamos lá. De 4 anos para cá, vem mudando um pouco a posição nossa em relação a isso, depois dos trabalhos do Larry e do Jerry O'Sullivan. E aí que agora estão fazendo trabalho maior. Eu sou mais liberal no uso do alprostadil, do iloprost. Literalmente ele não virou não fica mais para o último caso. A sensação que eu tenho é que a gente só usa o alprostadil quando já não tem mais o que fazer, entendeu? E aí é aí onde eu acho que literalmente você perde o melhor momento de utilizá-lo. Então a gente está inclusive agora tocando uma tese de mestrado com uma das alunas nossas com uso precoce disso na prevenção dos pacientes com isquemia com grande massa muscular ou casos subagudos. Está no meio, não sei o que te dizer, mas o trabalho do Jerry e do Larry Dias Sandoval, né, um na Irlanda, outro na Universidade do Michigan, aponta para a necessidade e o benefício para o uso do alprostadil na dose de entre 20 e 100 microgramas em bomba de fusão contínua e até 2 doses para um paciente de peso normal, aponta para um benefício não só na redução de dano renal no pós-operatório, diminuição de infarto agudo do miocárdio nos primeiros 30 dias e melhora do resultado do salvamento de membro em até 3 meses. Mas a gente precisa ver. Pessoal, só uma pergunta da plateia agora. O colega levantou a mão. Por favor, rapidinho. Eu ia fazer a mesma pergunta que você. Tá resolvido já? Se a gente tiver mais 2 minutos. Não, tá bem apertado. Então, tá se for a mesma, então vamos prosseguir. Não, era outra. Tinha outra. Era a Mas, mesma ou era outra? Marcos, eu ia fazer essa, mas eu tinha outra. Marcos Rivera, você falou lá no seu slide que o IVUS diminui muito a taxa de reintervenção. Mas eu vejo que muitos vasculares ainda têm um preconceito de usar o IVUS no leito arterial. Venoso, todo mundo já aceita. Mas o IVUS na arterial eu vejo muito preconceito. Quando é que você geralmente tende a usar um TASC-CED ou você tem alguma
preferência para usar o Waves em algum caso específico? Como é que você sugere ou não faz? Como é que faz? Foi aquele trabalho, né? O trabalho que tinha mostrado isso. Eu acho que o Waves dá uma ideia dessa simetria de placa. Muitas vezes ajuda você a reentrar. Eu não faço de rotina, realmente não entro de rotina o Waves por conta de custos. E, às vezes você aumenta um pouco, dependendo do que você esteja fazendo, aumenta um pouco o perfil e talvez tenha muito cálcio onde você quer funcionar. Então eu peso isso na hora de escolher. Então não vou dizer que eu uso de rotina, 100% dos casos não. Eu quis mostrar ali que há uma tendência, principalmente para alguns dispositivos, por exemplo, se você for usar um stent Supera, por exemplo, eu acho que ajuda muito. Onde você precisa realmente preparar, senão ele não vai funcionar. Então, talvez aí eu use mais de rotina. Caso que você ficou na dúvida se está com dissecção, se teve recolhimento elástico, não pode ter de jeito nenhum, então aí eu usaria. Bem lembrado, bifurcação. Então, acho que nessas situações, confesso que eu não uso de rotina, não. Uso, mas em caso selecionado, seriam basicamente esses. Bom, pessoal, agradeço a todos. Obrigado aos debatedores. Mas pelo adiantado da hora, vamos dar prosseguimento. Boa tarde e um bom evento para todos. Obrigado.